Fala galerinha, tranquilos? Como que vocês estão? Espero que bem. E chegamos à nossa última aula do ano, nossa aula de revisão da unidade 8. E lembrando então que tem formulário lá na aula 4, na semana 4, na aula de revisão, tem o primeiro formulário. E na aula de hoje também, dessa aula de revisão, no link aqui embaixo já tem o segundo formulário para vocês fazerem, tá? Lembrando que esse bimestre então são 2 formulários para serem realizados, que vai fechar a nota de vocês do bimestre, tranquilos? Então, nessa revisão, hoje nós vamos falar um pouquinho da revisão da unidade 8 apenas, que a gente falou sobre danças e resistência, que é onde tem essa segunda avaliação, que é esse formulário. Então, a gente começou falando um pouquinho do que é a dança, né? O que é a dança? A dança é todo movimento, todo ato que você expressa com o seu corpo num movimento ritmado, né, ao som de uma batida, um som, um cântico, enfim, todo movimento. Lembrando que ela não precisa ser coreografada para ser considerada como dança. O simples fato de estiver tendo uma batida no fundo lá, tuts, 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 e eu movimentando o meu corpo, né, no mesmo ritmo, ela pode ser considerada como dança, sim, sem problemas nenhum. Não precisa ser algo coreografado ou algo técnico, etc. Desde que seja ritmado ao som da música, é dança. Então a gente começou a falar hoje, nessa unidade 8, a gente começou a falar sobre 2 formas de dança. A primeira, sobre o break, né? O que é o break? O break veio uma característica, né, dos anos 70, ali mais ou menos, os anos 80, de uma variação do hip hop, né? Então o hip hop é o estilo musical e o break é o estilo de dança dessa categoria. Então, o break ele se caracteriza então pelos b-boys e as b-girls, né? O que é isso? Que é uma dança afro, né? Que nasceu, né? Que teve origem, né, nas periferias do Brooklyn, né? Nos Estados Unidos, né? E teve a sua origem do hip hop, e onde nasceram os b-boys e as b-girls. Que são isso? São pessoas que executam movimentos livres, né? Ele não tem um ritmo, ele não tem um movimento certo para fazer. Você pode chegar e você cria a sua movimentação, a sua dança dentro dessa batida do hip hop. Então veio da periferia das ruas, né? E ela é uma das características muito fortes e marcantes do break é as disputas, né? Ou seja, um dança contra o outro, as chamadas batalhas, né? Onde eu danço, eu saio, entra o outro oponente, ele dança e assim se caracteriza nas batalhas. E uma das aulas eu cheguei até a dar o exemplo das branquelas, né? Onde do filme As Branquelas, onde elas estão lá na pista de dança e elas executam, né, o movimento de dança lá, daí sai uma, entra a outra. Então isso, para vocês entenderem, então seriam as batalhas de dança, né? E uma outra dança que também, né, que a gente falou nesse, foi o maculelê. O que é o maculelê? Então, o maculelê diz as histórias, aí, a mais conhecida, que o rapaz, né, um rapaz foi para uma tribo e ele não fazia parte dessa tribo, etc. Então ele não podia fazer parte dos rituais, etc. E um dia essa tribo em si, ela saiu para fazer a caça, e esse rapaz, o maculelê, né, conhecido como maculelê, ficou na tribo. E uma outra tribo veio para invadir, né, essa tribo. Então foi que esse rapaz, utilizando madeiras e gestos, né, acabou defendendo esse espaço que ele estava da tribo e acabou derrotando todos os outros oponentes. Então, a partir de então, esse rapaz foi incorporado, começou a fazer parte da tribo, e então utilizaram-se então um maculelê. Né? O maculelê ele simboliza uma dança muito parecida, né? Não muito parecida no sentido que exemplo da capoeira também, que hoje ela é considerada uma dança, uma arte, né? E não uma luta, mas antigamente ela não era isso, era uma luta, mas os escravos, né, eles utilizavam
transformaram, entre aspas, em dança como uma forma deles treinarem, etc., porque não eram permitido eles fazerem movimentos, né, de rebelião e etc. E o ukulele é muito parecido com isso, né? Então são as artes onde eles começaram a se movimentar através de danças, batidas do som e etc., né? Então, aí tem o surgimento do ukulele. Essa avaliação que a gente está fazendo dessa segunda avaliação desse quarto bimestre, ele fala exatamente sobre isso. Então vocês vão, ali no formulário ali embaixo, tem as respostas na apostila de vocês ou nas videoaulas anteriores. Aí é só sobre o break, a dança e o ukulele. Tranquilos então, galera? Eu queria agradecer a vocês, muito obrigado por esse ano. Eu sei que foi um ano muito difícil em relação a tudo isso, a nossas condições, etc. Mas quero agradecer vocês, muito obrigado. Não deixem de fazer as avaliações que estão aqui embaixo. Para quem não fez a primeira avaliação, corre lá na aula de revisão número 4, da semana 4, e faça também esse primeiro formulário. Tranquilos então, galera? Fiquem com Deus. A gente vai conversar ainda, mas eu quero desejar a vocês boas festas, boas férias e até mais. Tchau, tchau.